Diga aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Etc., o seu podcast semanal que te traz a visão jurídica da notícia. Hoje estamos estreando um quadro novo. Nossa proposta é trazer uma vez por mês uma pessoa que tem uma trajetória, uma ideia ou uma iniciativa bacana que vale a pena compartilhar com vocês para trazer isso do ponto de vista dela. Não só contar a sua história, mas falar também do seu negócio, do seu empreendimento, da sua iniciativa, tratando de temas que vocês normalmente não costumam ver essas pessoas falando por aí. Hoje a gente tem uma convidada especial, a Júlia Vergueiro. Ela simplesmente largou um emprego promissor em um banco gigantesco aqui do Brasil e decidiu empreender, trazer o seu propósito de vida para o seu empreendimento e virou um case de sucesso. Mas antes de trazer a Júlia aqui para vocês, eu vou passar a vinhetinha só para dar um tempo de vocês deixarem o seu like, se inscreverem no canal e ativar as notificações para não perder os próximos conteúdos do nosso canal. Olha, pessoal, não é por nada não, mas eu estou dizendo a vocês, depois desse episódio, vocês vão sair inspirados e vão ter noção mesmo de quais são as glórias e os desafios aí de um empreendedor que traz o seu propósito de vida para dentro do seu negócio. Eu sou o Bruno Damasceno, estou aqui mais uma vez com meu amigo Max Bandeira. Fala, Bruno. E quero trazer para a conversa a nossa convidada, mais do que especial. A gente não podia inaugurar o nosso quadro com uma pessoa melhor do que a Júlia Vergueiro. E aí, Júlia, tudo bom? Oi, gente, prazer estar aqui, honra inaugurar esse quadro que eu pessoalmente acho muito interessante, muito importante, e eu acho que a gente podia fazer uma enquete depois do quadro para ver quantas pessoas pediram demissão dos seus trabalhos para começar projeto próprio, que a gente vê se funcionou mesmo. Se não pedir demissão, mas pelo menos vai plantar aquela sementinha na cabeça, deixar aquela pulga atrás da orelha, e esse é o objetivo da gente, é deixar você inquieto, sempre buscando novas experiências, novos conteúdos. Então, Júlia, o que todo mundo quer saber, conta um pouco da sua história, como é que foi para você largar um emprego que a gente diz, né, tradicional, numa grande corporação, para empreender com o seu... Qual que é o seu propósito? Como que você trouxe isso para dentro do seu negócio? Quais são os negócios que você tem hoje? Conta um pouquinho da sua história para a gente. Boa. Bom, tentando não me alongar, eu hoje sou dona então de duas empresas, a Nossa Arena e o Pelado Real. O Pelado Real é uma escola de futebol só para meninas e mulheres, e a Nossa Arena, mais recente, é um espaço onde mulheres podem praticar esporte, onde grupos de mulheres podem reservar quadra para poder praticar esporte. Então, são dois ecossistemas similares, mas que têm, obviamente, os seus caráteres de negócio aí bem específicos. E eu sempre pratiquei esporte, né, a vida inteira, e só recentemente fui perceber o quanto isso me fez mais forte, mais potente como pessoa e como mulher, e eu quis trazer isso para outras pessoas. Então, hoje eu sei que o meu dever de vida é conseguir fazer com que mais meninas e mulheres pratiquem esporte como forma de ela entender a potência que ela tem, de ela se colocar mais na sociedade, no relacionamento, no trabalho, onde quer que ela esteja, ela consiga saber que ela tem uma potência dentro dela e consiga aplicar isso no dia a dia. E como você falou, eu larguei um trabalho que realmente todo mundo... Pelo menos acho que hoje mudou um pouco, assim, né? Isso foi lá em 2013. Mas diria que, nossa, como assim você vai sair do Itaú, né? Um banco gigante, salário garantido, carreira garantida. Eu já tinha sido trainee, então estava ali com uma carreira muito promissora desenhada. Mas acho que o chamado do propósito foi mais alto e hoje eu estou bem feliz com o que eu estou fazendo e com o sucesso que a gente está tendo. Eu sei, a gente conhece a Júlia, é amiga nossa. Eu joguei bola com a Júlia antes de me aposentar aí do futebol. Joguei bola com a Júlia e, enfim, não só por ela praticar também o esporte, mas trazer essa visão de negócio, né? Transformar o esporte em negócio, o esporte feminino em negócio, que é algo que a gente não costuma ver todo dia, né? A gente costuma ver aí escolinha de futebol masculino, às vezes quando a criança é pequena, a gente vê uma menina na turma ou duas que ainda consegue naquela fase interagir, mas depois já fica mais difícil. Eu queria, Júlia, ouvir de você, como que surgiu esse insight, assim, pô, vou criar uma escolinha de futebol feminino? Você achou que era uma coisa que o mercado faltava? Você achou que tinha uma demanda ali? Ou foi um negócio mais que você já tinha visto em outro lugar e se inspirou? Como é que foi isso? Quando eu me uni ao Pelado Real, ele já existia como um projeto, né? A Bibi foi a fundadora lá em 2011, que começou quase como uma brincadeira de amigas que queriam praticar um esporte, estavam cansadas da academia
e falaram, bom, então vamos se juntar para jogar alguma coisa? E aí a Bibi, por jogar bola, assim como eu, sempre no meio dos meninos e dos homens, falou, vamos lá, eu ensino vocês a jogar futebol. E acho que ali percebeu-se uma demanda reprimida que talvez nem ela, nem as meninas que estavam ali sabiam, porque elas não jogavam futebol, mas elas queriam fazer alguma coisa que fosse prazerosa quando você fala de esporte, de ter um momento também fora do trabalho, de encontrar as amigas, que para vocês homens é super comum, acho que é a coisa mais normal do mundo pensar, vou bater uma bola, vou jogar minha pelada e vou encontrar a galera e tomar uma cerveja. Não era tão comum isso para as mulheres. Então elas encontraram ali uma oportunidade de lazer e de conexão que ainda assim tinha o esporte, que ajudava ainda mais. Então eu me uni ao Pelado Real, eu comecei como cliente, depois eu vi que realmente aquilo ali tinha uma oportunidade gigantesca, eu falei, eu quero ser sócia. Então acho que aqui fica até a primeira dica de quando me perguntam sobre como que você começa a empreender, como que você inicia esse projeto. No meu caso, eu identifiquei uma oportunidade de algo que já existia e que eu já tinha me identificado como cliente e falei, eu quero me tornar sócia disso aqui porque eu acho que isso aqui pode ser maior e eu posso contribuir para isso aqui ser maior. Então, eu basicamente desenhei uma análise SWOT da empresa, né, do que eu via ali no meu dia a dia, apresentei para a Bibi e falei, eu acho que é por esse caminho que o Pelado Real deveria seguir. Você concorda? E ela adorou, falou que era exatamente isso que ela imaginava, mas que ela não tinha nem tempo nem braço para fazer isso sozinha. E me trouxe o desafio de falar, olha, eu topo que você venha trabalhar comigo, mas tem que ser 100%. Eu não quero alguém que vai estar aqui só nas horas vagas e tal. Então, acho que aí foi a decisão mais difícil que eu tomei na minha vida até hoje, em termos de carreira, que foi realmente abdicar do banco e mergulhar de cabeça 100% para tocar a escolinha. E a gente sabe que esses projetos não são só ter uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, né? Então, que você enfrenta uma série de dificuldades, que você precisa de capital inicial, você precisa de financiamento, você precisa eventualmente conseguir sócios, investidores, também às vezes sócios de trabalho. Eu queria que você também, se possível, enfocasse um pouco esses desafios, especialmente os desafios formais e financeiros de começar uma empresa. E também, aproveitando, eu queria que você apresentasse a Bibi, que você está citando, e que você dissesse quem ela é, como você a conheceu e como foi que você entrou no projeto que ela tinha iniciado. Legal. Vou começar pelo fim dessa pergunta, então. A Bibi Martins eu conheci jogando, então eu fui jogar no projeto dela e foi assim que a gente se conheceu. Eu percebi ali uma pessoa com muita liderança, com muito entusiasmo no que fazia, então foi muito fácil de abordá-la e trazer as minhas ideias para o projeto. Hoje a Bibi não está mais no Pelado Real, ela deixou a empresa para tocar uma outra empresa, então ela também tem um espírito super empreendedor. E hoje ela é uma das sócias do Posto 011, que muita gente conhece, uma rede de quadras de beach sports bem famosa aqui em São Paulo. Então a gente fala que tudo que a Bibi toca vira ouro. E eu tive a sorte de estar com ela no Pelado Real e fazer a nossa escola crescer. E, bom, a gente não tinha nenhum capital inicial. O Pelado nasceu muito de vontade, como eu falei, juntando as meninas. Então, no começo, o que a gente fazia era não gastar mais do que a gente podia. Então, a gente pegava tudo que era o custo inicial de quadra e de material esportivo e dividia isso entre as alunas. Então, no começo, era como se fosse uma grande pelada mesmo, racha os custos com todo mundo. Conforme aquilo foi crescendo, a gente percebeu que a gente precisava profissionalizar um pouco mais. E aí a gente começou a ter a figura das treinadoras, e isso começou a mostrar valor para as pessoas que estavam ali, e elas começaram a se dispor a pagar um pouco mais. Poxa, agora tem uma treinadora, agora os materiais estão um pouco mais evoluídos, os treinos estão mais evoluídos, e aí a gente conseguiu começar a ter uma margem no que a gente cobrava para poder sobrar alguma coisa para reinvestir na empresa. Eu fiquei por 2 anos no Pelado Real sem receber nada de salário, né, de Prolabore. Então, acho que isso também é uma coisa que é importante para quem vai empreender. Talvez no começo você tenha alguma coisa, talvez não. Então, nesse nosso começo a gente não tinha. Eu usei muito o meu pé de meia, né, do banco, mas sempre tendo em vista que em algum momento isso vai retornar. Então, essa é uma outra coisa que eu falo muito, de você conseguir ter um planejamento de pelo menos 5 anos para saber em que momento que você vai começar a ter o retorno do seu dinheiro, porque senão o mal do século atinge todo mundo e você entra numa ansiedade de, meu Deus, o que eu estou fazendo não está funcionando, eu nunca vou ter o meu dinheiro de volta, o dinheiro só sai e nunca entra, e não fica, né? Então é importante você ter essa visão para respirar fundo e saber que, beleza, eu estou no caminho certo, esse momento do payback vai chegar. Pô, muito interessante essa visão do começo, né, de quem está começando. Como a gente já conhece um pouco da trajetória da Júlia, eu vou fazer uma pergunta que eu já imagino qual que vai ser a resposta dela. Qual que foi o maior perrengue que você passou aí no Pelado? Qual que foi aquele dia que você falou, putz,
Sabe, chegou no limite, assim. Bom, com certeza foi em 2019, quando a gente... entre 2018 e 2019, quando a gente perdeu as quadras onde a gente treinava. Então, a gente já tinha ali um volume de mais de 200 alunas com a gente, turmas adultas, turmas infantis. E a quadra onde a gente treinava nos informou uma semana antes da gente recomeçar os treinos, ali no finalzinho de janeiro, que a gente não ia poder mais usar os nossos horários, que ia ser ocupado por alguma outra coisa, enfim, não entraram muito no detalhe. E eu simplesmente tive que começar a correr atrás de achar um espaço para a gente poder voltar aos treinos, enquanto a gente, obviamente, tentava negociar com essa quadra do porquê que eles estavam tirando a gente dali. Então, acho que foi um misto de olhar para esse lado do propósito e falar, poxa, realmente o futebol feminino é muito ignorado a ponto de qualquer outra coisa valer mais para um fornecedor, olhando a parte do negócio. Como assim, né? Você simplesmente descarta uma cliente que está aí com você há anos, numa cobrança, uma mensalidade recorrente, enfim. Então, foi um grande desafio. Foi onde eu também percebi a força da comunidade que a gente tem. Então, acho que esse é um ponto também super importante quando a gente fala de negócio com propósito, que é você conseguir com que as suas clientes sejam mais do que clientes, sejam pessoas que realmente querem fazer com que o seu negócio funcione, prospere, queiram fazer parte disso. Então, quanto mais abertura acho que você dá para essas pessoas participarem, mais força você vai ter quando você encarar um desafio como esse. Então, para mim, um momento muito emblemático foi quando uma das mães das nossas alunas começou a me mandar mensagem falando: Ju, tô aqui na Marginal dirigindo, procurando quadra, entrei em uma aqui, começou a mandar foto da quadra, falou que estava conversando com o gerente para ver se os horários disponíveis eram os horários que a gente precisava. Depois, quando eu fiz uma reunião de pais para falar do assunto, vários pais vieram me falar: nossa, você devia ter falado isso para a gente antes, a gente ia ajudar você a procurar uma quadra e tal. Então, eu acho que isso é um grande diferencial quando você fala de trabalhar com propósito, que é as pessoas se conectam com você por outros motivos. Não é só pelo serviço que você oferece, não é pelo preço. Você sai dessa esfera de disputar por preço ou por qualidade, e você começa a agregar um valor que muitas vezes ninguém mais consegue oferecer. Pelo que a gente vê, seu negócio não é como qualquer outro, né? Na verdade, você praticamente não tem concorrentes. Por um lado, você tem um risco grande, porque você não está voltado para o público em geral, né? Mas, por outro lado, uma vez que você consegue ter essa boa relação com os clientes, está garantida aí a fidelidade do cliente e até o aporte de trabalho, de esforço para ver o seu negócio dar certo. E eu acho que isso conecta muito com a nossa arena, né? Que é o meu segundo negócio. Porque uma vez que a gente precisou achar uma quadra própria, enfim, começou a buscar um espaço onde a gente pudesse ter um lugar em que a gente não fosse mais ser chutada ou ser vista como algo menos interessante, foi onde eu percebi que existiam pessoas dispostas a investir num negócio como esse, né? Então, hoje, sem voltar ainda na história de como a nossa arena surgiu, mas hoje eu percebo que o fato de eu ter um negócio que ele é focado muito no acolhimento, né, de você trazer pessoas que não se sentem pertencentes em nenhum outro lugar, ele extrapolou o futebol feminino. Então, eu não tenho um lugar onde só mulheres que jogam futebol frequentam, onde só grupos de futebol feminino querem alugar. Eu tenho um lugar onde um grupo de mães, que a gente chama de dupla maternidade, reservam mensalmente para poder estar com os seus filhos lá, porque é onde elas se sentem seguras e não se sentem julgadas como elas poderiam se sentir num bar, numa praça e por aí vai. Eu tenho um grupo de um time transmasculino que são homens, mas que quando jogam em lugares de homens se sentem completamente julgados, se sentem, né, enfim, o patinho feio, então querem estar ali porque ali tem um banheiro onde eles se sentem em casa, tem uma recepção, eles podem ficar ali sem camisa, isso não ser um problema. Então, a gente percebeu que o fato de você ter um negócio nichado não significa que você vai ter um público reduzido. Pelo contrário, você começa a criar um público que nem existia. Então, até então, esse grupo, por exemplo, da dupla maternidade, não consumia estar num espaço em 40 famílias, fazendo ali mensalmente um churrasco, consumindo do bar e tudo mais. A partir do momento que a gente criou esse negócio, a gente também criou uma demanda para esse público. Então, acho que esse é o grande diferencial quando você fala, de novo, de propósito. Você talvez esteja construindo uma nova necessidade que antes não existia e que muita gente não percebia. Então, eu tive pessoas que, quando a gente criou a nossa arena, vieram questionar: poxa, mas vocês nunca vão abrir para os caras, isso aqui não vai dar certo. Lá na minha quadra, a gente tem muita mulher que vai com o marido, ou que vai porque quer paquerar com os homens que estão lá,
E aí, se os homens não estiverem aqui, essas mulheres não vão aparecer. E eu falei para eles, vocês estão olhando um público X. Eu estou falando de um público Y e de um público Z, que você nem sabe que existe, porque esse público nunca apareceu na sua arena, porque não se sente confortável para estar lá e não acha que esporte é para ela. E hoje eu tenho um público de Y, mulheres que já jogavam e querem estar na nossa arena, e o público Z, mulheres que nunca praticaram esporte, mas quando olham um lugar, puxa, isso aqui é possível, o esporte pode ser para mim, começam a se interessar por esse produto. Já que a gente entrou no assunto Nossa Arena, conta aí, a gente já percebeu, né? O Pelado Real funcionava numa base de aluguel de quadras. A partir do momento que você correu o risco de perder essas quadras, surgiu a ideia, quero a minha quadra, quero o meu espaço. E também fala para o pessoal como foi o desafio de, num período de pandemia, você, naquele período, né, fecha a quadra, abre quadra, como foi conseguir investimento, ser levado a sério num projeto desse, porque imagino que chegar para o pessoal precisa de investimento para construir do zero uma arena esportiva só para mulheres. Como é que o pessoal reagia a isso? Como é que foi esse desafio e com a cereja do bolo no período de pandemia, que era incerteza atrás de incerteza todos os dias. E o projeto está aí, está de pé, para quem não teve a oportunidade de lavar. Explica também para o nosso público o que é o Nossa Arena, onde ele está. Isso. O que vocês oferecem lá? Bom, a nossa arena, então, a gente chama de a Casa do Esporte Feminino em São Paulo. É um espaço de 8.500 metros quadrados ali na Barra Funda, onde a gente tem campo de futebol society, quadras de areia, espaço para fazer churrasco, bar, estacionamento, consultório de medicina esportiva. Então, é todo um complexo esportivo dedicado às meninas e mulheres, que tem as suas próprias aulas, então você pode ir lá e agendar uma aula de beach tênis, como você pode pegar o seu grupo de amigas e reservar uma quadra ou de society ou de areia para jogar o esporte que você quiser. A nossa arena abriu em 2021, mas eu comecei esse processo todo no meio de 2020, então realmente foi logo que a pandemia estourou, né, aqui no Brasil, e a gente estava no Pelado Real se virando nos 30 para conseguir não perder aluna e oferecer serviços online e manter... Acho que o nosso principal desafio ali, o objetivo, era manter a nossa comunidade unida, porque a gente sabe que era muito fácil que alguma menina que treinava com a gente, que talvez ainda não fosse tão amiga de alguma outra menina, se desvinculasse e nunca mais quisesse voltar a jogar. Então, a gente criou inúmeras atividades online, e não era assim, não tem como você substituir um treino de futebol por alguma coisa online. Então, a ideia era sempre como que a gente mantém elas ativas e conectadas. Então, tinha brincadeira desde quem consegue buscar a vassoura na cozinha e voltar primeiro, até palavra cruzada, enfim, a gente inventou bastante coisa. E aí, de novo, eu percebi a força da comunidade, né? As pessoas quiseram ficar com a gente, tinham pais que contribuíam mais do que com a sua mensalidade para que a gente pudesse continuar de pé e pagando a mensalidade de outras meninas. E aí eu comecei a conversar com algumas pessoas, né, sobre a possibilidade da gente criar um espaço próprio. E, de novo, eu vi que tinha gente que, mais do que confiar na proposta do negócio, confiava muito em mim. Então, todos os investidores que hoje são sócios da nossa arena são pessoas que já conhecem o trabalho da Júlia, né, principalmente no Pelado Real, e que falaram, eu sei o que você está fazendo pelo futebol feminino, eu acredito que você vai conseguir fazer isso também com a nossa arena, independente de pandemia, isso vai passar e a gente vai conseguir crescer. Então, a gente juntou 100% do dinheiro, 1,5 milhão que a gente levantou para construir a nossa arena, de pessoas físicas que colocaram a sua grana ali e falaram, não, eu acredito que isso aqui vai ter sucesso. A gente escutou de algumas pessoas, né, isso que eu falei, de, poxa, mas vocês nunca vão abrir para os caras, isso não vai dar certo, isso é muito nichado. Um ou outro sócio no começo ficou com esse receio, mas todo mundo acreditando que a gente ia conseguir. E hoje a nossa arena é esse espaço aí de acolhimento, de grandes patrocinadores, então a gente tem Nike, BMG, Centauro, Vivo, Sport TV com a gente, e crescendo e com perspectivas aí já de fazer, de repente, até uma outra unidade, que já tem muita gente pedindo para ser sócio. Muito legal a gente ouvir que um propósito que era seu, né, enfim, que já era compartilhado pelas pessoas que já estavam à frente do Pelado Real, quando você entrou, e que agora é compartilhado por novos sócios, novas pessoas, o que vai aumentando a comunidade. E essa é uma palavra que eu acho muito forte, que é uma palavra com muita força. A comunidade é muito importante. Mas me explica uma coisa,
Na hora de construir essa comunidade, é tudo muito natural, ou na hora de você escolher os seus sócios, você levou em consideração o perfil daquela pessoa, na hora de contratar uma treinadora, enfim, um funcionário, um colaborador para trabalhar dentro da nossa arena, dentro do Pelado Real, para entrar nessa estrutura, você já de início você tem que saber se aquela pessoa partilha desse propósito com você, ou você acha que isso é algo que ela pode ir pegando com o tempo? Porque eu acho que isso é uma coisa importante. Muita gente fica, pô, preciso de um sócio, mas não sei se eu preciso ter um sócio que acredite exatamente no que eu acredito, ou é mais a parte do business, vender para ele a ideia de lucro, de resultado. Como é que funciona isso? Bom, pela minha experiência, tanto quando se fala de sócio, quando você fala de equipe, o propósito precisa ser compartilhado. Minimamente, acho que pode não ser na mesma intensidade, a pessoa pode não, isso aqui é o propósito da minha vida, é isso que eu quero fazer para sempre e tudo mais, mas ela minimamente tem que entender o porquê que aquilo é relevante para as pessoas com quem ela vai trabalhar, para os clientes que ela vai atender. Então, um exemplo para mim muito forte é a minha sócia hoje, né, tanto no Pelado Real quanto na nossa arena, que é a Fernanda, que é uma pessoa que, se eu olhar pelo lado business simplesmente, talvez eu não a escolheria como sócia, porque não é uma pessoa que, não vai vir fazer uma planilha perfeita e eu não preciso me preocupar porque ela vai cuidar do financeiro, ou alguém com muita experiência em gestão de projetos, que sabe conduzir equipes e tudo mais. Mas é uma pessoa que tem, além de acreditar no mesmo propósito, porque praticou esporte, é mulher, teve a sua vida transformada por praticar esporte, no caso dela foi o tênis, então nem precisa necessariamente ser alguém do futebol, mas viveu isso, sabe o que é o benefício de você praticar esporte, ainda mais sendo mulher. Mas, acima de tudo, é uma pessoa que tem um perfil de acolhimento. E assim, eu falo muito essa palavra porque esse é o grande diferencial, essa é a grande proposta de valor que a nossa arena entrega, é o acolhimento. Então, não adianta nada eu colocar isso numa rede social, eu colocar isso num manifesto, eu falar aqui num podcast que é isso que a gente entrega, e no dia a dia isso não acontecer. Então, quando uma pessoa chega na nossa arena, numa primeira vez, e ela tá ali, que ela não sabe para onde que ela vai, qual que é a quadra que ela vai jogar, ou nem veio para jogar, quer só conhecer o espaço, e ela encontra uma figura como a Fernanda, que senta ali com ela e escuta. Então, por que você está aqui? Qual que é a sua necessidade? Qual que é a sua história de vida? Você ganha cliente na hora. Então, dali para frente, qualquer coisa que você vender para aquela pessoa, ela vai topar, porque ela sentiu que você escutou e que ela pertence àquele espaço. E isso é uma coisa que eu, Júlia, mesmo não tenho tanto perfil. Eu faço isso às vezes, mas eu preciso de alguém, e a Fernanda é muito esse alguém, que faça isso naturalmente, que tenha como proposta de vida dela esse formato de falar com as pessoas, de escutar, de se interessar pelo outro, né? Essa empatia de se colocar no lugar da pessoa para conseguir ouvi-la ativamente e, a partir daí, ela realmente se sentir parte do todo. Falando agora, a gente está vindo numa ordem cronológica, veio o Pelado, veio a nossa arena, mas explica aí, porque você foi uma das primeiras escolinhas, se não a primeira, de futebol exclusivamente feminino, primeira arena exclusivamente feminina para esporte feminino da América Latina, não é isso? E agora, acredito que sim. A primeira escolinha de futebol feminino com parceria com o Barcelona. Explica pra gente, para o pessoal saber, que Barcelona, eu tô falando do Barcelona da Espanha, é esse que a gente está falando. Como que é isso? Uma academia de futebol feminino do Barcelona funcionando na nossa arena, ligada pro Pelado Real. Explica pro pessoal como foi isso aí. Pois é, acho que até para o Barcelona isso foi assim uma grande surpresa, porque eles não têm, né, nenhuma unidade da Barça Academy que seja só para meninas, mas foi um ponto que eu fui muito firme assim quando eles vieram conversar com a gente, que a gente só iria fazer essa parceria se fosse de fato para seguir com esse modelo da escolinha ser exclusiva feminina. Então, acho que foi um momento onde eu consegui ver muito claro o casamento das minhas duas empresas, porque o Barcelona entrou em contato com a gente por causa da nossa arena, porque eles estavam buscando um espaço, aquilo que eu falei, olha como a gente consegue abrir para outros mercados, porque eles queriam um espaço que fosse família, então que mesmo a escolinha dos meninos pudesse funcionar, porque hoje uma outra quadra, onde tem lá os grupos de homens jogando e banner de cerveja, e um xingando o outro, e palavrão rolando para lá e para cá, não era um ambiente onde eles queriam que as crianças, mesmo meninos, estivessem treinando. Então, quando eles descobriram a nossa arena, eles falaram, isso aqui é o lugar perfeito para a gente ter a Barça Academy Brasil. Mas eu coloquei esse ponto de que a gente não poderia ter ali uma escolinha para meninos, que realmente a gente precisava que fosse exclusivo para meninas.
e eles toparam, então investiram aí também na nossa ideia, e hoje a gente tem, então, a primeira Barça Academy Pro Femini, né, como eles chamam lá em catalão, do mundo. E eu acho que é uma coisa que, para a gente, é um carimbo, né, assim, um selo de, poxa, realmente o que vocês estão fazendo é um trabalho bem feito, a consistência do que a gente vem fazendo está sendo reconhecida, e as meninas não poderiam estar mais felizes, né? Elas brincam até, a gente é pelado real de coração, mas, poxa, jogar com a camisa do Barça é muito legal, né? Cara, nessa hora que veio um representante do Barcelona e falar, eu quero abrir uma escolinha de futebol masculino e futebol feminino, enfim, na nossa arena. Assim, eu tremeria de chegar para o representante do Barcelona e falar, não, aqui só vai se for futebol feminino, porque isso aqui é a casa do futebol, do esporte feminino. Se você treme um pouco no seu propósito nesse momento, você acha que desaba tudo que você construiu? Ou se você faz essa pequena concessão, o pessoal ia entender? Eu acho que existem concessões e concessões, mas a concessão que ela traz algum perigo para o seu propósito, e nesse caso, para mim, é exatamente isso que isso traria, não dá para existir. Eu acho que nessa hora, quase que toda essa comunidade que a gente falou, ela tá ali comigo. E eu tô assim, eu não posso abrir mão disso. Se eu falhar aqui, eu tô falhando para uma comunidade inteira. Então, qualquer negociação que eu entro hoje, de patrocínio, de parceria, ou às vezes uma conversa ali com o pai, sabe, que vem questionar alguma coisa de, por que eu não posso jogar aqui? Eu acho que eu trago junto comigo essa comunidade e eu me sinto como uma pessoa responsável por manter um conceito que a gente, quase como um combinado. Então, assim, eu combinei com todas essas pessoas que a gente vai ter um espaço seguro para elas jogarem. Eu não posso quebrar com esse combinado só porque é o Barcelona, que, né, não é qualquer coisa, mas só porque é o Barcelona que veio aqui. Pode ser o Barcelona, pode ser o Papa. A gente tem um combinado de que esse espaço ele é necessário e que a gente que vive no dia a dia sabe que é necessário. Então, não é nem que eu estou comprando uma briga, eu me sinto quase como educando esse público, porque as pessoas que não vivenciam o que a gente vivencia, o que eu vivenciei desde pequena, tendo que jogar no meio dos meninos e tudo mais, talvez nem saibam que isso é tão importante. Então, o Barcelona, quando veio falar com a gente, não sabia que ele precisava criar um espaço só para meninas, para que as meninas se sintam à vontade para jogar. Tanto que o que você mais escuta quando você fala com o dono de escolinha, com o professor de educação física, mas não tem menina suficiente na minha aula, elas não gostam de jogar, então não adianta. Não vou abrir uma turma feminina, eu tentei, mas ninguém apareceu, deu 2 meninas. Então, não existe uma experiência de entender que o espaço seguro é o que faz essas meninas aparecerem e ficarem. Então, eu me sinto nesse papel de educação mesmo, de falar, olha, eu te garanto, porque eu estou há 10 anos fazendo isso, que se você criar um espaço só para as meninas, você vai ter sucesso. Mais do que você transformar, porque talvez esse não seja o propósito da pessoa, e aí eu não vou nessa linha de comunicação de, propósito, e sociedade, mas como negócio mesmo, não vai dar certo. Se você criar aqui uma escolinha mista, só vai aparecer menino, ou uma ou outra menina. Então eu estou te dando a oportunidade de você criar um negócio que vai ter sucesso. A escolinha masculina você pode criar em qualquer outro lugar, mas se você quiser criar a feminina, ela tem que ser nesse formato. E tá funcionando, eles estão bem felizes. Não, olhando assim, a gente pensa, nossa, a Júlia tem inúmeras habilidades, inúmeras qualidades, enfim, uma pessoa que nasceu para ter sucesso, mas a gente sabe que as pessoas não são infalíveis e que, por vezes, você enfrenta dúvidas, etc. Então, eu queria que você, assim, primeiro comentasse as habilidades que você acha que são fundamentais e, por fim, eu queria perguntar se você sempre teve uma relação muito equilibrada entre vida pessoal e trabalho, ou se você construiu isso recentemente, ou se é algo que ainda se pega pensando. Boa, várias perguntas em uma. Deixa eu começar, então, pelas habilidades. Eu acho que uma coisa que muita gente me fala, assim, que eu tenho muito forte, e acho que o melhor jeito de você saber qual que é a sua melhor habilidade é você perguntando para as outras pessoas, né? É persistência, assim. Eu sempre fui uma pessoa, desde pequena, e acho que quando eu era pequena isso era visto como um defeito de ser meio mandona demais, mas eu nunca dei o braço a torcer, nunca abri mão das coisas que eu acreditava. Então, eu sou uma pessoa que, se eu acredito, eu persisto, e eu não descanso enquanto eu não ver dar certo. Às vezes até um pouco cabeça dura demais. Mas eu confio muito que eu tenho o potencial de fazer aquilo funcionar. Então, acho que quando eu, por exemplo, fiz a proposta para a Bibi de me tornar sócia, eu tinha isso na minha cabeça. Eu sabia
que se eu entrasse naquele projeto com ela, eu ia fazer aquilo se transformar no que eu estava enxergando que aquilo poderia se transformar. E até hoje isso acontece. Então, quando eu desenhei a nossa arena, eu tinha certeza, a cada conversa que eu tinha com esses potenciais investidores, que o que eu estava construindo ia dar certo. Eu só precisava que eles acreditassem em mim. Então, eu acho que eu consigo, por essa autoconfiança, fazer com que as pessoas também confiem em mim, né? É muito difícil você confiar em alguém que não confia em si próprio. Mas, claro, a gente tem desafios. Eu acho que equilíbrio de vida pessoal e profissional é sempre uma questão para quem empreende, porque a verdade é que as coisas se misturam, não tem como, não existe, deu 18 horas, eu desligo o computador, desligo o celular da empresa e acabou. 100% do tempo, a responsabilidade é 100% sua. Então, eu acho que eu tive o privilégio de sempre ter sido uma pessoa que gostou dessa responsabilidade. Então, eu gosto de saber que eu que vou ter que resolver, eu que vou ter que dar a última palavra. Às vezes isso cansa, óbvio. Queria muito, nossa, na hora que você fala, puxa, queria uma chefe agora para falar, decide aqui, tá, o problema. Mas nem sempre, não tem mais isso. Então, eu acho que você precisa saber olhar isso de uma forma positiva e usar isso como combustível. Então, lembrar que o fato de você ser a última pessoa a dar a palavra e ter a responsabilidade é o que faz também, no final, você ter a glória disso. Poxa, fui eu que fiz isso aqui acontecer, fui eu que tomei essa decisão difícil e agora as coisas estão caminhando. E aí, por último, acho importante também falar que eu tive um privilégio de vida, de família. Então, eu venho de uma família muito estruturada, eu venho de uma família de classe média alta, então eu não posso falar em nome de pessoas que passaram grandes perrengues, que não consigo empreender porque eu também não tenho como deixar de ganhar dinheiro nesse momento, ficar 2 anos sem ganhar um salário. Então, eu tomo muito isso para mim quando eu falo de senso de propósito e de dever de vida, que se eu tive o privilégio de abrir uma empresa e ficar 2 anos sem ganhar dinheiro e olhar só para um nicho específico e fazer ele crescer, eu devo muito isso à minha família e a tudo que eu tenho de histórico da minha vida, né? De ter trabalhado no banco, aprendi com pessoas incríveis, né? Você ir para o universo corporativo te traz aprendizados de negócio muito, muito relevantes. Então, tudo isso também me traz uma responsabilidade e um dever. Assim, se eu não fizer, quem será que vai fazer? Será que tem outras pessoas? Talvez com a mesma vontade, sim, mas talvez não com as mesmas possibilidades. Como conversa boa passa rápido, a gente já está chegando no nosso horário, mas antes eu tinha uma última pergunta, antes da gente ir para o nosso bloco de curiosidades e indicações culturais. Na verdade, são 2 em 1, né? Mas se você tivesse hoje a possibilidade de voltar no tempo e encontrar a Júlia lá de 2013, qual é a dica? Assim, o que você diria para essa pessoa? Qual é a dica que você daria para ela? Ou, enfim, a palavra de incentivo? O que você tentaria, a mensagem que você tentaria passar para ela? E agora, fazendo o exercício contrário, do futuro, o que você... Claro, você deve ter projetos que você não pode comentar, mas do que você pode dizer? O que você pensa aí em termos de futuro da empreendedora que a Júlia vai ser, ou, enfim, dos projetos que você tem para os próximos 10 anos? Eu acho que voltar no passado seria falar para a Júlia simplesmente não desistir, assim. Como eu falei, eu tenho esse perfil de autoconfiança, mas inúmeras vezes eu fui questionada e tive outras oportunidades, né, de seguir por outros caminhos, de voltar para o mercado, e eu, né, segui nessa ideia de, como eu falei, se sou eu que estou aqui, eu tenho que fazer, talvez outra pessoa não consiga fazer, e existe uma comunidade gigantesca dependendo de mim. Então, acho que eu falaria isso, olha, acredita que daqui a uns anos vão ter outras pessoas fazendo o que você está fazendo hoje, porque você começou nesse momento. E isso, para mim, hoje é muito claro na nossa arena, porque hoje existem várias outras Júlias. E para o futuro, eu não tenho muito essa não de não contar, acho que não tem nem por que ficar escondendo, até porque eu acho que quanto mais a gente fala, mais a gente atrai energia e pessoas interessadas, ainda mais falando de um universo que ainda tem pouca visibilidade, então a gente precisa falar. A minha ideia, como nossa arena, é sim de ter outras unidades, então é uma coisa que no começo eu tinha um receio de pensar sobre, mas agora já passou isso, agora é só manutenção, então dá para pensar nessa possibilidade, e até com outros formatos, né? Então a gente não precisa ter uma nossa arena tão grande, com futebol, com campo, mas por que não a gente começar a olhar para outras modalidades e ter, por exemplo, ginásio, ter um estúdio de luta, enfim, a gente sabe que o esporte feminino está crescendo para vários caminhos, então essa é uma das coisas. E a outra é um lado um pouco mais de consultoria, então eu recebo muitas mulheres vindo me perguntar, né, falando dos seus projetos e querendo aprender
como que elas podem fazer para também ter sucesso. Então, acho que informalmente eu já faço isso e conseguir transformar isso em algo como negócio seria muito legal, de ajudar outras pessoas a empreenderem com os seus propósitos de vida. Vamos chamar a vinheta para a gente entrar no nosso próximo bloco da Curiosidade da Semana, Indicações Culturais. Como curiosidade para essa semana, veio uma notícia boa. Acabou de ser aprovada pela Anvisa a primeira vacina para dengue que pode ser utilizada para pessoas entre 4 e 60 anos de idade, tanto as que já tiveram contato com o vírus, como para aquelas que nunca tiveram contato com esse vírus. E agora, como indicação cultural da semana, nós pedimos a gentileza para que a nossa convidada pensasse num livro, num filme, uma peça, uma música, algo que tenha marcado ela, que ela indique, que ela acha relevante para as pessoas lerem, ou escutarem, ou assistirem. Júlia, o que é que você trouxe para a gente hoje? Eu não consegui escolher um só, tá? Então vou falar vários. Vou começar pela parte de livros. Acho que tem 2 livros que para mim foram bem marcantes aí recentemente. Um deles é a autobiografia da Michelle Obama. O que eu achei mais interessante desse livro é que ela traz, para mim, assim, olhando quando a gente fala de equilíbrio pessoal e profissional, ela traz uma visão de quem está junto de uma pessoa que está com muita exposição, tendo muito sucesso. Longe de mim querer me comparar a Barack Obama, mas lendo o livro, em vários momentos eu conseguia enxergar a figura do meu namorado, da minha sócia, daquela pessoa que está, de alguma forma, querendo participar e ser protagonista, mas talvez não tendo a mesma visibilidade. E aí, como que você consegue acompanhar esse universo dessa pessoa que nunca desliga, que está sempre sendo acessada? Então, assim, no meu universo é pequeno isso, mas eu fui chamada para ir para a Europa participar de alguma coisa que todo mundo adoraria ser chamado. Então, eu acho que para quem está junto dessa pessoa, principalmente no dia a dia, né, no relacionamento, é importante saber lidar com isso sem se sentir minorizada, não sei se essa palavra existe, e também saber encontrar como que a pessoa contribui, né? Como que você encontra o seu propósito, o seu diferencial, sem achar que você está escondido por estar perto de uma pessoa que tem isso muito claro e está vivendo isso muito forte. Uma série no Netflix, um filme no Netflix muito legal, que são As Nadadoras, The Swimmers, em inglês, que conta a história das 2 irmãs sírias, se eu não me engano, que depois acabaram conseguindo ir para as Olimpíadas, graças ao time olímpico de refugiados. Então, muito legal essa história, acho que fala muito sobre isso, de você não desistir do que você acredita, e acho que desafios que estão tão longe da nossa realidade, quando a gente fala de empatia, acho que é bem importante se conectar com esses assuntos. E tem um TED, que talvez muitas pessoas já tenham visto, mas já ouvi muita gente que nunca viu e que é incrível, que é da Brené Brown, que fala sobre o poder da vulnerabilidade. E acho que para mulheres, especialmente, esse é um vídeo essencial de assistir. Fala muito sobre a figura do impostor, de você se sentir impostora na sua vida e nas coisas que você faz, de achar que você não merece os louros do que você tá fazendo. Então, bem, bem legal, o poder da vulnerabilidade. Eu vou trazer uma exposição aqui que eu fui faz umas 2 semanas, que é a arte de Banksy, que é um artista bem uma incógnita, né? Porque ele não dá entrevistas, ele não aparece, e ele faz uma arte um pouco subterrânea, aí, fazia em Londres, em Israel, e tem imagens super interessantes, como essa imagem aqui, que está reproduzida lá, essa outra também, que é bem conhecida. Essa exposição ela fica só até o mês que vem no Shopping Eldorado. Está do lado da exposição de Frida Kahlo, que eu ainda não fui, mas eu achei genial. E o que eu achei super interessante nessa exposição foi que tem várias crianças. Eu fui com meu filho de 1 ano e meio e encontrei pelo menos 2 outras famílias com crianças assim, dessa idade. Então, acho que dá para ir com as crianças também e começar a educar crianças a respeito da arte e principalmente dessa arte crítica da guerra, que é o que o Banksy faz muito bem. Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer nossa convidada Júlia pelo tempo dela, por essa participação sensacional no nosso episódio de hoje. Estreamos em grandíssimo estilo. Coincidentemente, esse vídeo está no ar hoje, na quarta-feira, Dia Internacional da Mulher, então casou perfeitamente. E o que eu posso pedir? Deixem seu like, se inscrevam no canal, ativem as notificações
e vejo vocês no próximo episódio. Um abraço, pessoal.